Olá, pessoal! Tudo bem? Tem alguém aí? Se tiver, me dá um oi para eu saber que vocês estão aí. Estamos uns minutinhos atrasados, mas acontece às vezes no Facebook, demora para abrir aqui. Oi, Patrícia! Primeiríssima! Oi, Elaine! E aí, pessoal? Vão me dizendo como vocês andam, o que andam fazendo. Me digam hoje, na live de hoje, que livro ou que sequência didática, sobre que conteúdo vocês estão trabalhando com a turma de vocês. Então esse é o desafio da live de hoje. Vocês me escrevam aí, e aí já vai ficar uma dica de atividade para os outros, entendeu? Então digam assim, alguma atividade que vocês estão fazendo com os alunos de vocês, que daí já fica uma dica para todo mundo aí que acompanha os comentários. Daiane fazendo TCC, sobre o que é o teu TCC? Conta aí pra gente. Oi, Consuelo. Não esqueçam de marcar aí que número é essa live de vocês. Se for número 1, se for a primeira, vocês marquem 1. Se for número 2, a segunda, vocês marquem 2. Se for a terceira, vocês marquem 3. Se for a quarta ou mais, vocês marquem 4. Ó, já estão me respondendo. Então a pergunta da live de hoje, para quem está chegando agora, é o que vocês estão trabalhando com a turma de vocês. Então, ó, alguém já disse ali sequência lógica, deve ser a sequência dos textos, enfim. A Kátia disse bilhete. Quem mais? Alguém já deu mais? Acho que foram só as duas por enquanto. Boa noite para todo mundo. Tô vendo que tá todo mundo entrando. Michele, Daiane, Luísa, Dagleia, Camila, Ângela. Vamos, 4, muitas pessoas com 4, já é a quarta ou muitas mais vezes. Oi, Onélia, seja muito bem-vinda, que bom que hoje tu conseguiu entrar. Fico muito feliz que tu tá participando da live. Olha aí, sequência didática, contos, vão contando aí o que vocês estão fazendo. Boa noite, Aline, eu adoro quando vocês me chamam de prof. Eu sou prof mesmo, me sinto prof de todas vocês. E vamos compartilhar a live? Vamos compartilhar a live. Vocês sabem que esse é o meu combinado. A gente se troca, a gente se ajuda. Eu compartilho com vocês, vocês compartilham com os outros e aí se torna um grande compartilhamento aí de pensamentos sobre a educação. Então, compartilhem a live, curtam, me mandem uns coraçõezinhos, me mandem uns curtir e escrevam, vão escrevendo aí, participando, interagindo, porque esse é o nosso objetivo das lives, que a gente possa participar, que eba, tô ganhando uns corações e umas curtidas, que a gente possa conversar, enfim. Primeiro recado que eu vou dar para vocês hoje é que quem ainda não está no meu WhatsApp, eu tenho uma lista de transmissão do WhatsApp, eu já mandei um videozinho, inclusive, lá, tá? A Clarissa responde. Então, quem não está na minha lista de WhatsApp, entre. O que tem que fazer para entrar na minha lista de WhatsApp? Se inscrever na lista VIP, que eu vou pedir aí pro Juliano Pereira, que tá na live, colocar o endereço da lista VIP aí pra gente nos comentários. Então, entrem na lista VIP, que daí vocês vão receber vão receber um e-mail, que aí vocês têm que confirmar que vocês querem entrar na lista VIP. Não esqueçam de fazer todo esse processo. Vocês que têm que logar, vocês que têm que colocar o e-mail de vocês. Aí vocês vão receber uma mensagem. Quer participar comigo do WhatsApp? Tem que seguir todas as instruções, me mandar lá uma mensagem no WhatsApp pra gente se encontrar, tá bom? E quem estiver na lista VIP vai receber as atividades do Trem da Amizade. Eu já mandei, para quem já está na lista VIP há bastante tempo, eu já mandei uma parte das atividades que a gente vai conversar hoje. Então, a gente vai conversar sobre o livro Trem da Amizade. E eu vou reenviar essas atividades, as mesmas, mas com algumas alterações, com outras ideias que eu pensei para a live de hoje. Ai, vai começar, ó, a Luísa tá dizendo que vai começar a sequência Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Que legal, espero que tu vá usar o modelo que a gente conversou na semana da alfabetização.
Muito bem. Muitas pessoas falando, adoro suas dicas, prof do coração, eu recebi bem legal. Alfabetização emocional, Alessandra, conta mais pra gente como é que tu tá trabalhando isso. Alfabetização emocional, conta aí pra gente como é que você tá trabalhando isso. Compartilharam a live? Compartilhem a live então pra eu conseguir ler o livro pra vocês. Se vocês compartilharem, eu leio o livro pra vocês agora. Vamos lá? Compartilhem e escrevam aí. Compartilhei, compartilhei. Que legal, gente. Vocês estão dizendo que adoram as minhas dicas. Que bom, eu fico muito contente, muito feliz. Eu tenho mais um recado enquanto vocês estão compartilhando a live. Eu tenho mais um recado. Eu tô fazendo no Instagram, comecei ontem, respondendo perguntas de vocês. Então eu vou tentar todo dia no Stories do Instagram. E tem um Stories também no Facebook, então me digam se vocês viram o meu Stories do Facebook, que é a história do Facebook, agora tem na página. Me digam se vocês assistiram, se chegou pra vocês isso. A Alexandra compartilhou, muito obrigada, Alexandra. Então me digam aí se vocês receberam essa visualização de história. E também, eu vou dizer mais uma coisa pra vocês antes da gente começar, tá? Ficou esse monte de comentários aí, mas é importante. O Facebook, ele tá entregando menos as minhas postagens, os meus vídeos. Então, eu dou a dica pra vocês de vocês entrarem ali, bem no início da página, do lado do curtir tem seguir. Vocês clicam em seguir e colocar receber primeiro como padrão. Daí vocês vão sempre receber as mensagens, as novidades da página. Ó, a Estela disse, boa noite, compartilhei e vi sim os stories no Face e Instagram. Ah, isso, ó, a Alessandra tá explicando a questão da emoção, do trabalhar o emocional. Começou com o filme Divertidamente, que é maravilhoso realmente para trabalhar com as crianças. Então vamos lá, gente, essa história é bem comprida. Eu vou ler para vocês. Querem que eu leia ou querem que eu conte? Escrevam aí, leia ou só conte. Leia ou só conte. Escrevam aí pra mim. O que vocês querem? Que eu só leia, que eu só conte? Vamos ver, vamos ver. Vocês participam da live sempre. Então vocês querem que eu conte, ó. Alguém me disse conte, outro disse leia. Adorei o livro, qual é? Leia, 2 pra Leia, por enquanto, tá ganhando. Ih, tá empatado, conte e leia. Leia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo algumas partes, vamos ser democráticas. Então, como alguns estão falando leia, outros estão falando conte, eu vou ser democrática, eu vou ler e vou contar, tá bom? Então, eu começo lendo algumas partes e conto outras, porque ele é bem comprido, senão a gente vai ficar muito tempo na história. Então, olha só. Respirem pra gente ouvir a história e vamos lá. O trem da amizade. Não reparem que meu livro tá caindo algumas folhas. E porque de tanto que eu já usei, ele tá caindo algumas folhas e eu não tinha durex aqui em casa pra arrumar hoje pra live. Olha só. Numa grande estação de uma grande cidade, trens partiam e chegavam o dia inteiro, vindos de longe e de perto. E durante o dia inteiro, um homem com boné xadrez ficava sentado num banco, olhando os trens indo e vindo. Ele via as pessoas se cumprimentando, recebendo visitas ou despedindo-se delas. Toda vez que chegava um trem, o homem com boné xadrez, que se chamava Arthur, punha-se de pé para ver se alguém viera visitá-lo, mas nunca vinha ninguém. O trem partia e ele permanecia só. Aqui tá o Arthur, ó. Um dia Arthur teve uma ideia. Devo estar na estação errada. As pessoas que vêm me visitar devem achar que eu estou em outro lugar. Então, comprou um bilhete, subiu num trem e seguiu para a próxima cidade para ver o que aconteceria por lá. Quando Arthur desceu do trem, encontrou um outro homem de boné. Arthur sentou-se ao seu lado e perguntou:
Alguém esteve aqui procurando por mim? Não, disse o homem de boné. Nem por mim, sinto dizer. Ninguém nunca desce do trem aqui. Talvez esta também seja a estação errada, disse Arthur. Vamos experimentar a próxima. Boa ideia, falou o outro homem. E lá foram eles. Na estação seguinte, encontraram uma moça que lhes contou que ela também nunca tinha recebido visitas. Por que você não vem conosco? Sugeriu Arthur. Estamos procurando uma estação onde as pessoas venham nos visitar. A moça ficou feliz em acompanhá-los. E no decorrer da viagem, cada vez mais gente se juntou a eles. Então é assim, eles vão parando, então, de estação em estação. Sempre tem alguém esperando por alguém e eles vão se conhecendo. Até que já não tinha mais espaço, então, no banco das estações para que todos esperassem sentados. Em pouco tempo, quase já não cabia mais ninguém na plataforma da estação. De tanta gente que esperava um ao outro que se sentia sozinho e acabou se encontrando. E por fim, então, a quantidade era tanta que dava para encher uma pequena cidade. Arthur não podia acreditar no número de pessoas que também esperasse que alguém os visitasse. O trem seguia a sua viagem, então um dia Arthur se deu conta que não havia um lugar que eles não tivessem visitado. E aí termina assim: o que faremos agora? Perguntou ao homem de boné. Já fomos a todos os lugares e ainda não encontramos ninguém que estivesse vindo nos visitar. Você tem razão, disse o homem de boné. Eles pararam o trem e todos ficaram por ali sem saber o que fazer. Já sei, exclamou Arthur. Podemos nos visitar uns aos outros. Afinal, somos amigos agora. Claro, falou o homem de boné. Vou lhe mandar um convite e eu mando outro para você. Então, naquele dia, eles fizeram uma grande festa, todos os amigos, enfim. Eu adoro essa história para trabalhar a amizade. Alguém perguntou aonde encontra esse livro do Trem da Amizade. Gente, acho que em qualquer livraria. Se vocês pedirem o Trem da Amizade, colocarem aí na internet, ó. Tem gente, oi, tem pessoas conhecidas aí. Oi, Vivi, beijo pra ti. Então, essa é a história do Trem da Amizade. Ela é uma história mais comprida, ela é uma história que está escrita em letra de imprensa, né, em letra script. Então, assim, se vocês forem trabalhar com o primeiro ano, eu diria para vocês dividirem, talvez, a história ou reduzirem para contar para eles. Agora, as atividades que eu vou mandar para vocês, mistura-se no início das atividades, vale para primeiro, segundo e terceiro ano, mas depois, a parte de interpretação textual e de leitura, é importante que vocês trabalhem mais com quarto, quinto ano, tá bom? Porque a interpretação é bem mais complexa, não cabe para os anos iniciais da alfabetização. Então, vamos pensar nas atividades. Vou falando aqui para vocês o que eu pensei, tá? Algumas atividades gerais. Gente, esse livro possibilita muitas atividades. Primeiro, porque ele tem o que é legal, que a gente pode até chamar de uma aliteração, por exemplo, né? Ou um conto acumulativo, de alguma forma, não é tanto. Mas ele repete muito as palavras. Ele fala do trem, ele fala alguém que também estivesse esperando, um outro homem de boné, cadeira. Então, ele repete muito as palavras. Isso é muito bom para quem está em processo de alfabetização, porque daí a gente vai lá no texto e vai reconhecer todas as palavras que são iguais. Isso já ajuda uma criança de nível pré-silábico, por exemplo. Ela vai ter que ver todas as representações de boné, 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 boné e marcar. Então, é fácil dela reconhecer palavras naquele momento. Então, já fica uma dica aí por que esse livro é potente. Uma outra ideia, claro, é construir o trem da turma, né? Então, assim, o nosso trem da amizade, para trabalhar com a turma é muito legal. Então, imprimam os vagões do trem e aí em cada vagão a gente coloca a foto da criança e eles enfeitam com coisas que eles gostam. Pode colocar o time deles, a comida que eles gostam, as cores, pintar, enfim. Cada um tem que preparar o seu vagão, tá? Eu vou mandar pra vocês, vamos ver se vocês vão enxergar aí. Ver se vocês enxergam, porque eu não consegui imprimir. Mas assim, eu vou mandar, ó, o desenho do vagão pequenininho, daí vocês copiam o vagão para outra folha e deixa maior, tá?
para que eles possam, enfim, depois vocês juntam e colocam todos no papel pardo, enfim, faz o grande trem da turma, o vagão, e vocês podem ficar ali no primeiro, né, no primeiro vagão, como é que a gente chama o lugar que fica quem tá lá manuseando o trem? Me ajudem? Esqueci, total, professoras também esquecem as coisas, então vamos lá, me digam aí se vocês lembram o lugar que a professora vai ficar. Ali, o primeiro vagão do trem. Depois, gente, a gente pode fazer a locomotiva. Muito bem, muito obrigada. Depois, a gente pode fazer, depois não, ou até antes, como motivação da história, aí vocês vão ver, pra gente levar, o que a Isabel Solé fala muito, da gente ativar os conhecimentos prévios dos alunos, que isso ajuda na compreensão. Então, a gente pode levar imagens, né, de contextos onde tem trem. Então, diferentes cidades que tem um trem ou metrô, levar as fotos dessas cidades com o trem e com o metrô para eles manusearem, verem os nomes das cidades, enfim. Então, experienciarem isso é muito legal, principalmente se tiver trem na cidade de vocês, aí onde vocês dão aula, se tiver trem ou metrô. Até conversar um pouquinho sobre essa diferença do trem e do metrô, dos antigos bondinhos, eu acho que é interessante também, porque não é da vivência mais das crianças tanto o trem, né? Olha, a Kátia deu uma ideia legal, aproveitar o trem do alfabeto. Também, a gente pode fazer, além do trem do nosso vagão, fazer um trem do alfabeto e também a ordem desse trem que a gente vai montar pode ser a ordem alfabética da turma. Então, esse pode ser o critério. O primeiro aluno que tem a A, o B, o C, e aí fica ali no vagão cada um. A Alexandra disse, manda um beijo pro Yuri Ian. Beijo, Yuri Ian. Estudem bastante. Leiam muito. Um beijo para vocês. Então, essa é uma segunda dica. Pesquisa, então, sobre lugares que tenham trem. Bom, para matemática, estão gostando, gente? Para matemática, eu pensei o seguinte. Aí eu pensei mais no nível oral e vocês façam a sistematização, é claro. Vamos para a rua, porque a gente tem que tirar as crianças da sala de aula. Vamos para a rua e vamos desenhar os vagões. Aí, gente, façam, né, um retângulo lá no chão, não precisa ser. Eu não sou expert em desenho, então, assim, façam alguns vagões, por exemplo, 5 ou 6 vagões. E aí a gente divide as crianças nesses vagões e vai fazendo problemas matemáticos orais, que pode ser tanto de dividir, tanto de multiplicar, quanto de somar, quanto de subtrair, depende da turma de vocês. Então, assim, tem 13 em cada um, são 5. Vamos contar quantas crianças estão andando nesse trem, gente? Vendo quantos que tem em cada vagão? Ou assim, agora desceram 3 do primeiro vagão, aí sai as 3 crianças daquele retângulo que tá no chão. Vamos contar quantas ficaram? Vamos diminuir? Então vai fazendo toda essa exploração com as crianças dentro dos vagões, usando o corpo, que é muito importante nas nossas atividades, né? Usar o lúdico, usar o corpo. Vão fazendo essas perguntas matemáticas. Depois, o que a gente faz? Que fez toda a exploração, que tirou um, colocou outro, multiplicou, dividiu. Vamos pro nosso caderno, né? Ou, enfim, vamos fazer uma folha de sistematização para eles sistematizarem, então, concluírem essa atividade. Aí a gente coloca lá os vagõezinhos, quantas pessoas, para eles irem somando, enfim. Tá bom, gente? Então, essa é a ideia da matemática. Um monte de gente aí, aluno do CAP, que bom! Essa semana teve outra aula ao vivo, né? Só fechada, exclusiva para os alunos do CAP sobre avaliação. Que bom que vocês estão por aqui. Para quem não sabe, o CAP é o curso de alfabetização na prática, que é um curso de aprimoramento de 40 horas, que a gente revê alguns aspectos, alguns conceitos importantes da alfabetização, aspectos práticos. Todo módulo se recebe atividades práticas também, tá bom? Então, esse é o CAP. Para quem não sabe, agora ele está com as inscrições fechadas, mas acho que vai ter mais uma edição esse ano. Se tudo der certo, se Deus quiser, vai ter outra edição, porque vocês pediram, não tô mentindo, mandaram um monte de e-mail que não conseguiram se inscrever. Outra
ideia muito bacana e muito potente para fazer com esse livro, gente, é trabalhar a nasalidade, né? As questões nasais aí, né? Que a gente chama, então, uma regra contextual simples de trem. Então, aproveitar o final do trem para trabalhar o trem com as crianças. Não só, também pode trabalhar o R ali intrometido, a sílaba complexa, mas aqui eu tô falando da questão mais nasal. Trabalhar o M no final das palavras, que é uma regra. Tem algumas exceções no português? Tem, mas são poucas as exceções. Então, listar com as crianças outras palavras que além de trem, que pode ter o mesmo sonzinho do N às vezes, mas termina com M. Então, que outras palavras a gente conhece que também tem M no final? Pode fazer toda uma sequência didática com esse som final. Pode fazer pudim, né? Então, faço com as crianças. Aí eu faço um pudim que eu aprendi com uma professora, uma amiga de uma escola. Eu nunca vou esquecer desse pudim dessa minha colega, que é maravilhoso. E eu lembro que quando ela trabalhava isso com o segundo ano, ela sempre levava um pudim, eu fazia com eles o pudim, para eles irem se dando conta dessa nasalidade final que a gente usa o M. Estamos trabalhando ortografia. Aí depois, então, dessas ideias, tem toda uma estrutura aqui que vocês já devem ter recebido, quem está na lista VIP, quem não está ainda não recebeu, que é a história do Trem da Amizade, que está digitada. Eu não tenho o livro digitalizado, escaneado, tá? Mas eu tenho ele digitado aqui, o texto para vocês. E aí, então, tem parte 1, parte 2, parte 3. O que é legal? Isso já fica mais uma dica para vocês. Quando a gente trabalhar com histórias, narrativas ou outros gêneros textuais que sejam mais compridos, mais longos, né? A gente escreve na primeira folha parte 1. Aí eles têm que trabalhar essa parte 1 num dia. Aí outro dia a gente vai dar a parte 2 e vai trabalhar a parte 2 em outro dia. A gente não precisa esgotar todas as nossas possibilidades num dia só. A gente pode fazer muitas coisas com aquela mesma folha de atividade. Então aqui a gente está entregando um texto. O que eu, Clarissa, faria? Numeraria os parágrafos, pintaria os sinais de pontuação conforme um código que tem estabelecido. Então, o ponto final é vermelho, o ponto de interrogação é azul, os 2 pontos são amarelos. Enfim, tenham esse código com as crianças. E aí, faz todas essas marcações no texto. Claro, depois que eles fizerem a leitura silenciosa. Senão, eles não vão se preocupar em fazer a leitura, vão ficar se preocupar em pintando e numerando os parágrafos. Façam a leitura modelo da professora, que é super importante. As crianças fazem a leitura silenciosa e depois eles fazem essa marcação. Respeitando, então, essa ordem. Se for um texto mais longo, parte 1, aí algumas atividades da parte 1, parte 2, atividades da parte 2 e assim por diante. Eu dividi bem assim o material que eu vou mandar para vocês. Aí eu fiz, então, primeiro um trabalho de interpretação para marcar verdadeiro e falso, bem básico, para que eles possam se dar conta da sequência da história além da interpretação, né? Então, o que acontece ali. Depois, algumas perguntas potentes que a gente pode fazer. Daí, aqui essas ideias eu disse para vocês que são para os níveis um pouco mais avançados, né? Os anos escolares mais avançados, para eles responderem, mas no nível oral, sempre depois de uma história, a gente vai fazer perguntas coletivas, orais, né? Para que as crianças interpretem a história. Então, o que o Arthur fazia toda vez que chegava um trem na estação da sua cidade? As crianças vão ter que pensar. Olha a elaboração da frase. Não é aquela coisa, está lá no texto, exatamente, a gente vai criar a pergunta exatamente como está no texto e aí eu só descubro olhando. Vamos modificar o modo das perguntas para que tenha mais compreensão ainda, mais inferência sobre a história. Depois, qual foi a ideia que Arthur teve para poder encontrar alguém que estivesse procurando por ele? O que foi acontecendo em cada estação que o Arthur passava? E aí, uma última ideia é explicar com as suas palavras o que aconteceu no final da história. É um tipo de pergunta, é um tipo de texto, um pequeno textinho, na qual eles vão ter que desenvolver o que aconteceu afinal, né?
Olha aí, ó. Foram 74 compartilhamentos. Vamos chegar em 100? Será que a gente consegue chegar em 100 compartilhamentos? Eu ficaria muito feliz se a gente chegasse em 100 compartilhamentos. Vocês me ajudariam bastante. Eu tô vendo todos os recados de vocês, gente. Da Adriana, da Sheila, da Kátia, da Joana, da Luciane, Heloísa, Rosemary, das alunas do CAP, tá? Tá tudo aí. Tô vendo todas vocês, não se preocupem. A Aide, todas estão por aí. Depois, gente, como tem muito diálogo no texto, eu coloquei embaralhado sem os sinais de pontuação e eles vão ter que reescrever com os sinais de pontuação. Bom, isso é básico, dá pra fazer com qualquer turma, porque, por exemplo, o primeiro ano pode tentar pontuar, ponto final, né? Mas ali, terceiro, quarto e quinto ano, super importante eles fazerem isso, de reescrever a história usando os sinais de pontuação. Tá? Então eu deixei ali isso pra vocês. Aí depois uma pergunta mais para que eles possam pensar mais pessoal sobre a vida deles. Arthur encontrou novos amigos. Você aqui na escola também fez novas amizades ou reencontrou amigos? Conte como foi. Aí tá na hora da gente fazer todo um trabalho, se eles não está dando algum problema na turma, né, pra gente conversar, que o Arthur ficava sozinho, mas depois ele descobriu que todo mundo poderia ficar junto. E aí a gente pode fazer uma comparação, quais foram, uma coluna lá, quais foram as estratégias do Arthur para encontrar amigos. Então, as estratégias foi ele passar de estação em estação para procurar alguém. E quais são as nossas estratégias aqui na escola para ter amigos? O que a gente pode fazer aqui para ter amigos, para ser amigo de alguém? A gente pode fazer essa comparação. Também dá para estabelecer esses dois pontos com as crianças e eles vão refletir, enfim, de uma forma bem bacana, como é que eles podem, aí a gente está trabalhando a socialização, né? Então, pega um livro, não precisa ser só o treino da amizade, pensa quais as estratégias eles chegaram para resolver aquele problema e quais as estratégias que a nossa turma faria para resolver esse problema. Como o livro é muito potente também para as relações de características, porque fala um homem de boné xadrez, um homem de boné, um amigo, uma amiga, enfim, eu coloquei ali, vamos pensar em características para os personagens. Então, aqui eu coloquei escrito, mas a gente pode fazer o desenho, o fantoche desse personagem. Fazemos aí uma apresentação de oralidade, escolhemos os personagens. Oralidade na sala de aula é muito importante para que eles possam treinar turnos de fala, treinar sequência lógica, treinar entonação, posição, como é que eles têm que fazer para apresentar um trabalho. Então, o que eles podem fazer? Escolher o personagem, desenhar o personagem do livro e aí escolher, fazer um roteiro sobre aquele personagem, como é que ele é, e apresentar depois para os colegas o seu fantoche e o seu personagem, o seu fantoche e todas as suas características. Contar para os colegas, ensaiar para que possa contar para os colegas. É um trabalho de oralidade, tá? Falei bastante. Eu vou mandar as atividades para vocês, para quem está na lista VIP, não esqueçam disso. E eu vou dar uma ideia aqui para vocês que eu não sei se eu já dei aqui ou se eu dei numa live privada para o meu grupo de alunas. Mas então eu vou dar. Já que a gente está falando das características dos personagens, fica uma dica de como trabalhar adjetivos. Eu gosto e o Arthur Gomes de Moraes fala isso no livro Sistema de Escrita Alfabética, quando ele fala onde fica a questão gramatical na alfabetização, da gente não trabalhar com os nomes. Vamos trabalhar agora os adjetivos, não começar assim, mas trabalhar de uma outra forma. Então, a minha ideia, por exemplo, que a gente coloque numa caixa, vai ficar mais uma dica para vocês, então, para a introdução de objetivos. Vai ficar mais uma dica para vocês para a introdução de adjetivos. A gente coloca dentro de uma caixa, de um saco, da nossa bolsa, do que for. Coloca ali alguns objetos, bola, lápis, uma foto de uma pessoa, pode ser uma pessoa famosa, tipo Neymar, né, que as crianças sempre conhecem o Neymar, enfim, ainda mais nesse ano que tem Copa.
Enfim, coloca vários objetos ali e vão tirando. Qual é a regra da brincadeira que a gente tem que fazer? A prof vai tirar um objeto dessa caixa e vocês só podem escrever como o objeto é. O que vocês estiverem vendo no objeto, vocês têm que escrever como ele é. Então, coloca, se eu tirei a bola, redonda, xadrez, geralmente elas são preto e branca, né? Circular, eles vão ter que escrever isso. Aí tira uma foto lá do Neymar. Como é que é o Neymar? Eles vão ter que escrever jogador, o que mais que o Neymar é? Namorado da Bruna Marquezine. Enfim, características pro Neymar. Magro, tá? Aí depois tira um lápis. Aí eles não podem escrever o nome Neymar, o nome bola e o nome lápis. Eles só podem escrever as características daqueles objetos. Então, o lápis fino, aí coloca a cor, que é o lápis for azul, fino, azul. Muito bem. Agora, gente, eu quero que vocês escrevam do lado, terminou lá a atividade, escolham 5, 6 objetos, terminou a atividade, vocês digam assim, agora eu quero que do lado desses objetos, vocês escrevam o nome deles. Então, pelas características que vocês inventaram pro objeto que eu mostrei para vocês, vocês têm que escrever os nomes ao lado. Aí eles vão escrever bola, Neymar, lápis, tá bom? Resumindo, depois que eles fizeram isso, eles podem fazer numa tabelinha, a gente entrega a tabelinha com 2 colunas, a gente faz o seguinte. Gente, deixa eu contar agora então pra vocês. O que vocês escreveram no lado esquerdo, aí o que vocês escreveram primeiro? Digam pra mim o que vocês escreveram. Aí vai aparecer azul, colorido, fino, magro, circular, redondo, eles vão dizendo pra gente. O que vocês escreveram desse lado são adjetivos. O que vocês escreveram do outro lado, os nomezinhos que vocês deram, são substantivos. Só que o Neymar tem uma diferença aí, entre o Neymar e os outros. Vocês sabem me dizer qual é? Aí vocês vão trabalhar substantivos próprios e comuns. Viram toda a dinâmica, eu não preciso chegar na aula e chegar e dizendo, hoje a gente vai trabalhar adjetivos, substantivos próprios e comuns. Não, a gente parte de um concreto, de uma ludicidade e depois cria o conceito com eles. Então, adjetivos, vamos então agora a gente criar. O que são adjetivos? Adjetivos, aí vocês criam com as palavrinhas deles, são características que podem dar nome para os substantivos, que podem caracterizar os substantivos, né? Enfim, aí vocês criam sempre junto com os alunos os conceitos gramaticais, eu acho super importante. Espero que tenham gostado da ideia e esse livro também é potente para fazer isso, porque ele vai dando característica da estação de trem, ele vai dando característica dos personagens, então fica essa ideia. Tá bom, gente? Falei bastante. Semana que vem a gente vai falar sobre o livro Não Confunda, da Eva Furnari. Vamos pensar em atividades para ele. Ele é bem potente para alfabetização, não confunda. E por último, na outra live, nós vamos falar sobre o não, o livro do não. Esse aí eu quero ver o que eu vou pensar aí de atividade para vocês, porque ele é muito legal. Vou trazer o Sheldon para contar para vocês. Olha, conseguimos chegar nos 100 compartilhamentos. Gente, muito obrigada. A gente faz isso para nós, né? Para reconhecer mais a página, para que as pessoas tenham acesso realmente a isso que a gente troca, a todos esses comentários que vocês fazem, tá? Não deixem de me seguir no Instagram. Quem não tem Instagram, faça um Instagram, é muito fácil baixar o aplicativo, porque lá a gente conversa muito pelo Stories e eu acho que é o lugar que eu consigo mais responder vocês mais rapidamente, tá? Então é eu mesmo lá que tô direto recebendo os comentários de vocês. Quem já me escreveu lá sabe disso, que eu respondo sempre. Então, não deixem de me seguir lá no Instagram. O Instagram é Clarissa Pereira
pedagoga e também no meu canal no YouTube, claro, né? Toda vez que chega um vídeo novo, dá um like lá. Bem blogueirinha. Eu tô bem blogueirinha, bem influencer. Na verdade, não. Na verdade, eu sou uma professora que tá querendo, de alguma forma, ajudar a educação aí do nosso país, né? Um pouquinho que a gente possa fazer de diferente, ajudar os planejamentos de vocês, porque eu sei o quanto é difícil, a gente tem que se dividir em turmas grandes, em 1001 compromissos, trabalhar às vezes 3 turnos, e aí às vezes uma ideia ou outra mais prática ajuda no nosso planejamento, né? Então, muito obrigada, não precisa me dar parabéns, porque isso é pra nós. Tenho certeza que isso tudo é pra nós, eu faço pra nós, tá? Então, acho que a gente fica por aqui. Na última live, lembram que eu tentei ligar pra minha mãe, mas eu acho que hoje ela não tá na live. Porque pra gente tentar ficou isso, e aí eu não consegui ligar pra ela. Mas hoje ela não tá na live pra gente tentar ligar. Mas tá bom. Então, gente, ficamos por aqui. Quem não conseguiu assistir a live desde o início, assiste. E agora, nesse finalzinho, eu vou ver os recados de vocês. Eu fico sempre depois da live vendo os recados de vocês. Olha só, sou de Manaus, que legal. Gente, tem gente de tudo quanto é canto. Que legal. Então tá, a gente fica por aqui. Os comentários que eu não consegui ler ao vivo aí, eu vou ler depois, tá? Eu sempre leio. Tô sempre na internet. Um beijo, Deus abençoe vocês. Obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia, pelos likes, pelos compartilhamentos, por tudo. A Luísa disse que vai assistir o módulo 6 do CAP. Assiste, que é sobre planejamento, tá com várias dicas. Ficamos por aqui. Um beijo, 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 beijo. Tchau.